Então, fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie, deixa no seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte, Sport Center comentando tudo sobre a chegada de Danilo ao Flamengo aí. Ele já chegou no Brasil aí e já chega para assinar com o Flamengo. Então, vamos ver que a imprensa repercutiu sobre Danilo no Mengão. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Agora sim, chegaram Jorginho e Danilo. Chegaram por enquanto aí nos números para a gente conferir. A temporada dos dois 24-25. O Jorginho no Arsenal, 19 jogos, 11 como titular, 53,8 minutos por jogo, 36,6 passes certos por jogo, 0,5 chances criadas por jogo, 1,4 desarmes por partida. Já o Danilo, com a camisa da Juve, 16 jogos, 8 como titular, 50,6 minutos por jogo, uma assistência, 1,6 rebatidas por jogo e 1,3 desarmes por jogo. Rafael Marques chegando aqui com a gente com as informações do Flamengo, também para falar dessa movimentação de mercado. Tudo bem, Rafa? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Outro para você, Glaucia, um abraço para o Donan, para o Calçade, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui dentro deste Sport Center. Pois é, o Flamengo talvez tenha sido o último dos grandes clubes do Rio de Janeiro a se movimentar efetivamente na janela de mercado, mas as coisas estão acontecendo para aumentar a qualificação do elenco rubro-negro e também a diversidade de opções, de peças para o técnico Felipe Luiz, que aliás participa ativamente das conversas envolvendo reforços com o José Boto, que é o diretor executivo de futebol do Flamengo. Situação do Danilo. Nesse momento, o jogador está viajando de avião da Itália aqui para o Rio de Janeiro. Tem uma escala nesse voo, então a expectativa é que ele chegue àquela cidade maravilhosa no meio da noite desta terça-feira. O Flamengo não trata midiaticamente a chegada desse jogador, não há nada armado em relação à possibilidade de um Aeroflá, a chegada dele ser completada pela presença de torcedores no aeroporto. O Flamengo vai tratar do Danilo somente depois que ele tiver assinado o contrato. A liturgia é, amanhã pela manhã, ele se apresenta no clube, faz os exames médicos e aí, acontecendo tudo bem, na sequência, o Flamengo oficializa esse contrato com o jogador e esse compromisso terá a duração de 2 temporadas, será até o final de 2026. Danilo que chega para o Flamengo a custo zero, uma vez que estava já liberado da Juventus e não tinha contrato em vigor com clube nenhum. Seria esta uma solução encontrada para o Flamengo, ou é uma solução encontrada para uma situação que foi levantada internamente pelo técnico Felipe Luiz. Ele queria sim um jogador de defesa que pudesse executar o papel de lateral pela direita e ao mesmo tempo ser um terceiro zagueiro, numa saída de 3, muito praticada nos tempos em que o Jorge Jesus era o técnico do Flamengo e o Rafinha fazia a saída pelo lado direito e ele, Felipe Luiz, muitas vezes ficava ali fechando uma trinca defensiva como zagueiro pelo lado esquerdo. Então, com a vinda do Danilo, essa situação está resolvida. O outro assunto envolvendo reforços passa pelo volante Jorginho, jogador que tem contrato com o Arsenal, brasileiro naturalizado italiano. O compromisso dele com o clube vai até junho desse ano, mas ele já pediu aos dirigentes do Arsenal uma liberação para poder conversar com o Flamengo e viabilizar a possibilidade desta transferência. É desejo do Jorginho jogar no futebol brasileiro, já que está com uma idade um pouco mais avançada e ele entende ser essa uma boa oportunidade. O que acontece nesse momento para evitar, para impedir o anúncio oficial por parte do Flamengo é uma certa diferença entre os valores que o jogador pede para receber em termos salariais e aqueles que o Flamengo está disposto a oferecer. Mas também no caso do Jorginho, o compromisso será com duração de 2 temporadas e o Flamengo teria assim um terceiro reforço, contabilizando Juninho atacante, Danilo lateral direito barra zagueiro e o Jorginho volante. Além dos 3, o Flamengo ainda está no mercado em busca de mais um zagueiro. As perdas do Davi Luiz e também do Fabrício Bruno numericamente atrapalharam a questão do planejamento do Flamengo para o sistema defensivo. Além disso, o Pablo, zagueiro, foi um dos 5 nomes que o Flamengo colocou em disponibilidade para serem negociados, acertarem com outras equipes. Isso também aumenta a necessidade do Flamengo ter mais um zagueiro, porque entende o técnico Felipe Luiz e o José Boto, diretor executivo, pensa da mesma forma que a temporada é de muita exigência e o Flamengo precisa ter mais opções também para montar o seu sistema defensivo. Enquanto o time vai jogando já
já com o elenco principal o Campeonato Carioca. Inclusive, na próxima quinta-feira teremos a reabertura aqui do Maracanã após 33 dias, desde aquele show do grupo de pagode. Flamengo e Sampaio Corrêa se enfrentam às 9h30 da noite pela sexta rodada da Taça Guanabara. Então, enquanto acontece essa movimentação externa, o time internamente vai fazendo a sua parte. Venceu nesse fim de semana a equipe do Volta Redonda e agora pensa no jogo contra o Sampaio Corrêa. O Flamengo não está ainda na zona de classificação do campeonato para a fase semifinal, mas há todo um entendimento que mesmo tendo 3 clássicos pela frente, pela qualidade, o Flamengo vai estar entre os 4 semifinalistas do Campeonato Carioca, uma vez que também é o atual campeão e é o maior vencedor da história da competição. Glaucia. Boa, Rafa, obrigada pelas informações, um beijo para você, boa sequência de trabalho por aí. Vamos falar de basquete? Danilo já embarcou lá da Itália rumo ao Brasil e a Juventus anunciou a rescisão de contrato de Danilo. O jogador de 33 anos está a caminho do Flamengo. A Juventus diz o seguinte: Danilo, Luiz da Silva e Juventus se despedem. Os caminhos do zagueiro brasileiro e do clube da Juventus se separam após 5 anos e meio juntos. A resolução consensual é oficial, diz o comunicado do time italiano. Não é mais segredo para ninguém, o Danilo vai assinar contrato válido por 2 temporadas com o Flamengo. Repito, falando sobre o jogador, contratação absurda, absurda. Nível Felipe Luiz quando veio para o Flamengo, nível Alexandro quando veio para o Flamengo, nível Rafinha quando veio para o Flamengo. É esse nível de jogador. Ah, mas ele já tem 33 anos. Beleza, o Santos está lá comemorando, tudo bem, é o Neymar, eu sei disso. O Neymar é muito craque, gente. Nossa, qualidade nos pés absurda. A grande dúvida do Neymar é a parte física. Mas eles são da mesma geração. Inclusive é da mesma geração do Lucas, que está jogando muita bola no São Paulo. É da mesma geração do Alex Telles, do próprio Danilo. Vários jogadores que estão no futebol brasileiro fazem parte da geração Neymar. Gente, o Danilo se cuida demais. 33 anos. O meu grande ponto é quanto ele vai custar mensalmente. Salário mais luvas. E aí sim eu consigo dizer se vai ser uma baita contratação ou não. Vene, ele vai ganhar 2 milhões com luvas. Ok, é isso, não tem jeito. Estamos falando de um mercado super valorizado. Vene, ele vai ganhar 3 milhões, já acho alto, entendeu? Mas não tem como eu dar minha opinião sem saber de fato quanto ele vai ganhar. E não, eu não vou perguntar porque eu não pergunto. Se alguém quiser me falar, ótimo. Mas eu não vou perguntar o salário de um jogador. O que eu posso tentar apurar é quanto o Danilo vai custar durante esses 2 anos de contrato com o Flamengo, tal como eu fiz com o Rames Rodrigues na ocasião, quando veio para o São Paulo. Eu fui o primeiro a dar a informação que ele estava vindo, também fui o primeiro a dar a informação de quanto ele custaria e custou muito alto. No fim das contas, gente, jogador bom é aquele que dá resultado. Quando vale a pena é aquele que dá resultado dentro de campo. Vou dar um exemplo aqui, na época as pessoas brincavam muito. O Berry custou caro, não foi o Cuejá, entendeu? Existia essa brincadeira entre os torcedores do Flamengo. Vamos falar agora de uma notícia muito boa, porque o Cebolinha está de volta. Cebolinha está relacionado para o duelo do Flamengo com o Sampaio Corrêa, nessa quinta-feira no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O atacante ele não entra em campo desde o dia 11 de agosto de 2024. Quando sofreu uma grave lesão no tendão e precisou passar por uma cirurgia. É uma lesão extremamente chata de fazer o processo de recuperação. A gente pode ver o Adriano, por exemplo, quando teve esse problema no tendão, sofreu muito. Óbvio, o Adriano não é segredo para ninguém que não era um cara 100% focado nas recuperações, tal como é o Cebolinha. O Cebolinha é muito focado, muito mesmo. É um cara que se cuida muito fisicamente fora das 4 linhas. E eu fico muito feliz de ver o Cebolinha de volta, porque pessoalmente eu gosto muito desse jogador e nem preciso falar da qualidade dele também, né? Porque dentro de campo ele estava jogando muita bola e era titular na ocasião. Veneu e Luiz Araújo, que ficou fora do último duelo. Treinou normalmente nessa terça-feira, na reapresentação do elenco, mas eu não consigo cravar que ele vai ser relacionado porque eu não tive a certeza. A pessoa não me passou a certeza. No caso Cebolinha, a pessoa falou: Venê, pode dizer aí, tá relacionado sim, com certeza vai pro jogo. Quem não tá relacionado é Lohan e Pablo, pelo menos até o momento, até porque o Lohan foi descer pro Sub-20 para treinar com o Sub-20, como eu havia dito para vocês. No elenco profissional, Felipe Luiz não vai utilizar Lohan, vai ser muito difícil. Ele vai ficar fazendo rodízio.
treina no profissional para completar, desce para o sub-20, ou seja, com o passar do tempo ele vai se desvalorizando. Por isso que o Flamengo topava vender para o CSKA. E o CSKA não desistiu do Lohan, apenas não quer fazer a forma de pagamento que o Flamengo pediu. Qual é? À vista ou no máximo em 6 meses. O CSKA quer parcelar o valor de 8 milhões de euros até 2027. Dessa forma o Flamengo não faz, até porque o CSKA, por ser um clube russo, nesse momento não está conseguindo garantias financeiras. Ou seja, não tem crédito no mercado. Não estou dizendo que o CSKA é caloteiro, tá, gente? Não estou dizendo isso. Mas o Flamengo, o clube que vai receber, costuma pedir garantias bancárias. Como pediu para o Cruzeiro, na época do Fabrício Bruno, mas aí o Cruzeiro preferiu pagar à vista. Então, não é porque o CSKA é caloteiro, não é isso. Isso é uma prática normal no futebol. Clubes exigirem garantias financeiras. Pablo se tornou um problema. O jogador não quer sair do Flamengo. Já falei isso tudo para vocês. E o Flamengo vai ter uma dificuldade muito grande em negociar esse jogador. Por vários motivos. Primeiro, uma minutagem extremamente baixa. Segundo, um salário extremamente alto. Alto para patamar do futebol brasileiro. Terceiro, é um jogador com idade avançada, histórico de lesões graves. Quarto, o atleta não deseja uma mudança drástica na vida, pois a família ama o Rio de Janeiro. Se tornou um problema, é um pepino para o José Boto, que está comandando a diretoria do Flamengo, para ele resolver essa situação, porque senão o jogador vai ficar ali até dezembro, ou seja, de janeiro a dezembro, bota aí que o custo que o Flamengo terá com o Pablo será de pelo menos 12 milhões de reais. Ainda tem isso. É um custo extremamente alto. Gente, 12 milhões de reais numa folha anual, você contrata um bom jogador. Um bom jogador. O Juninho, que acabou de ser contratado para o ataque, vai receber no ano bem menos que isso. Mas é papo de metade disso, entendeu? Então, é um custo muito alto que o Flamengo está tendo com o Pablo. Vamos falar agora do time, que vai a campo na quinta-feira para pegar o Sampaio Corrêa, e não será o time totalmente titular. Por quê? O Felipe Luiz, entre aspas, e sua comissão técnica, entre aspas, serão forçados a poupar, porque o time joga 9h30 da noite na quinta-feira, e o jogo seguinte é a Supercopa do Brasil contra o Botafogo no domingo, 4 horas da tarde. Gente, o intervalo do jogo não dá nem 66 horas. Não dá nem 66 horas. E Flamengo e vários clubes ainda estão em pré-temporada. Embora os jogos oficiais tenham começado, mas o Flamengo ainda está em pré-temporada. Isso precisa ser dito. Então, torcedor, você que vai ao Maracanã, não fique chateado caso você não veja o time completo ou não veja... Vou dar um exemplo, não é informação que o Arrascaeta não vai jogar, mas se o Arrascaeta não entrar em campo, não fique chateado. É um projeto, é um planejamento que o Flamengo tem adotado nesse começo de temporada e ainda em pré-temporada. Então isso precisa ser dito para vocês. Para finalizar nosso vídeo, galera, conversei com um dirigente do Internacional sobre Vitão. A ideia deles é não vender o Vitão para o Flamengo, eles vão fazer um jogo duro, absurdo, eles não querem vender, eles querem vender o Vitão no meio da temporada e para o exterior, a prioridade é essa. Vene, se o jogador quiser muito para o Flamengo, o jogador quer ir para o Flamengo, já aceitou a proposta do Flamengo de 5 anos de contrato, mas gente, o jogador, ele é muito bem quisto lá, não está com salário atrasado, não é um jogador brigado, entre aspas, com a torcida, não tem clima para isso, para ele forçar de fato uma saída do Flamengo. Ele avisou para os empresários, eu topo o projeto do Flamengo, mas aí tem que chegar num acordo com o Grêmio. E agora os empresários estão tentando, mas eu acho pouco provável. E eu já falei para vocês, se o Vitão não vier, o Flamengo não vai atrás de outro nesse primeiro semestre. O Flamengo entende que o João Vitor pode dar conta nesse período e aí na próxima janela de transferência pode tentar um outro zagueiro. Mas já que o Danilo está chegando e tem o João Vitor numa projeção muito boa, o Flamengo não vai ficar desesperado no mercado atrás de um outro zagueiro, não. Beleza, galera? Então é isso, galera. Chega mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí informações sobre a chegada de Danilo ao Flamengo. Ele chega hoje, né? Vamos tentar aqui trazer um vídeo das primeiras palavras do jogador no Aerofly, né? Que vai ser, vamos dizer assim, pequeno, porque o Flamengo não está fazendo tanta percussão sobre isso, né?
porque vai esperar assinar o contrato para depois começar a fazer o marketing do anúncio do jogador. Mas vamos aqui postar um vídeo para vocês, né, sobre a chegada dele, primeira palavra e tudo mais. E sobre a situação de Jorginho, também foi falado aí que Jorginho, ele pediu um salário alto e o Flamengo já estipulou o salário, né? Não falou exatamente para qual seria o salário, mas vamos dizer que está na média ali de 2 milhões a 3 milhões de reais, né, que o Flamengo pode oferecer para o jogador para vir para cá. Então, agora vai ficar na mão do jogador se ele vai vir para o Flamengo ou não, né? Mas a chance é muito grande, mas o problema é só a liberação do Arsenal de imediato para vir atuar pelo Mengão. Qual a sua opinião, torcedor? Nos comentários pra gente aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu e até o próximo vídeo.